Oi, meu irmão e minha irmã, que alegria mais uma vez nos encontrarmos para compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. É um privilégio porque não há nada tão precioso neste mundo quanto a palavra do Senhor, porque ela é a palavra de Deus. Ela traz instruções para as nossas vidas, para todas as áreas da nossa vida. Então, aquele que nos criou é aquele que nos instrui como devemos proceder, como devemos viver. Então, a palavra de Deus, ela traz respostas para todas as áreas da nossa vida. Ela traz instrução para todos os aspectos da vida humana. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus para conhecê-lo, para servi-lo, a palavra de Deus torna-se primazia em nossas vidas. Eu gostaria de ler no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo de número 11, onde diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E diante desse versículo, eu quero abordar o tema o bom pastor e suas ovelhas. E o bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem falou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A analogia em relação à conformidade, à semelhança entre coisas diferentes, analogia é relação de conformidade ou semelhança entre coisas diferentes. E essa analogia de Cristo sobre o pastor e ovelhas, ele fala de algo bem conhecido na sua época, bem conhecido entre os judeus. Todos os judeus conheciam o que é pastor, o que é ovelhas, porque a criação de ovelhas, ela fazia parte da cultura de Israel. E Jesus, então, ele faz essa analogia, essa comparação, para mostrar uma verdade preciosa, uma realidade preciosa, que é o próprio Senhor Jesus, se referindo a Ele como o bom pastor, e a nós como suas ovelhas. Primeiramente, nós vamos ver o distintivo do bom pastor. Distintivo é algo que distingue, que caracteriza. Então, o distintivo do bom pastor, primeiramente, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o verso 11, quando ele diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando Jesus fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele fala de algo relevante. Ele fala de algo que está incluso o seu cuidado, a sua proteção, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ou seja, nós, ovelhas, tão pequenas diante de um grande Deus. E Ele demonstra esse cuidado especial, esse amor infinito, incalculável, incomparável, incondicional por nós. E quando ele diz que dá a vida, o pastor dá a vida pelas ovelhas, é que ele está disposto a ir até as últimas consequências
em defesa de suas ovelhas, em proteção às suas ovelhas. Ele está disposto a lutar até o final para que as suas ovelhas sejam protegidas. Também ele conhece as suas ovelhas. No versículo 27 desse mesmo capítulo, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as conheço. Então Jesus, ele nos conhece mais do que nunca. Ele é a própria divindade, ele é o próprio Deus, portanto, ele conhece o nosso interior, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, ele conhece o nosso coração, o nosso interior, ele conhece até os nossos pensamentos. Ele nos conhece por inteiro, por completo. E se ele nos conhece, é porque ele se importa conosco. É porque ele tem um olhar especial para conosco. E se nós somos ovelhas do Senhor Jesus, nós temos esse cuidado dele. E o outro distintivo do bom pastor é que ele dá a vida eterna às suas ovelhas. Versículo 28, o Senhor Jesus diz, então João capítulo 10, versículo 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o Senhor Jesus, ele dá a vida eterna. A vida eterna é algo valoroso, precioso, é algo incomparável. O mundo inteiro não pode pagar o preço da salvação, da vida eterna. A vida eterna, ela é eterna, e essa vida eterna é no céu. O céu será a nossa morada eterna, a morada eterna daqueles que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, daqueles que têm fé nele, daqueles que entregam a vida a ele, daqueles que servem a ele, daqueles que seguem a ele. Agora nós vamos ver o distintivo das ovelhas do bom pastor. O que caracteriza, quem são as ovelhas do Senhor Jesus? Primeiramente, as ovelhas do Senhor Jesus, as ovelhas do bom pastor, elas o conhecem. O versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. E elas me conhecem. Então, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, elas o conhecem. O que é conhecer o Senhor Jesus? Elas reconhecem que Ele é o bom pastor, elas sabem que Ele é o provedor, que Ele é o Salvador, e elas sabem que Ele é aquele que cuida delas de forma completa, de forma especial. Um outro distintivo das ovelhas do bom pastor, que é o Senhor Jesus, é que elas ouvem a sua voz. Elas ouvem a voz do bom pastor. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Então, as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a sua voz. Elas ouvem a sua instrução. Elas ouvem o que Ele tem a dizer. Elas ouvem as suas promessas. Elas ouvem as suas instruções. Elas
ouvem a sua palavra. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Cristo deve habitar em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. E se, para que nós possamos ouvi-lo, é necessário ficarmos atentos à sua voz. E o terceiro distintivo da ovelha do bom pastor, ou das ovelhas do bom pastor, é que elas seguem o bom pastor. Então Jesus diz no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Elas me seguem. Então, a ovelha do Senhor Jesus, elas o seguem. Elas não seguem outro pastor. Elas seguem o Senhor Jesus. Elas não seguem outro caminho. Elas seguem o Senhor Jesus. Elas não seguem outra instrução. Elas seguem a instrução do Senhor Jesus. Elas não seguem outro Salvador. Elas seguem o único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Elas vivem pela fé nele. Elas caminham pela fé nele. Elas confiam nele. E elas veem nele a suficiência. Elas sabem que ele é suficiente. Então vale a pena ser uma ovelha do Senhor Jesus. Cristo é o nosso bom pastor. E nós somos as ovelhas do seu rebanho. Ele jamais nos abandona. Ele jamais nos decepciona. Ele jamais nos deixará frustrados. Ele jamais falhará naquilo que ele nos prometeu, naquilo que ele nos promete. Ele é fiel. Que privilégio sermos ovelhas do Senhor Jesus. Se você ainda não é uma delas, entregue a sua vida a ele e passa então a ser uma ovelha do bom pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre, porque tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor. Agradecemos pela vida do Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, que nos trouxe vida, que nos trouxe esperança, que nos trouxe o privilégio de sermos servos, de sermos ovelhas, de termos o cuidado especial do Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida, abençoando a pessoa que está nos assistindo neste momento. O Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece suas necessidades, conhece o seu coração, conhece sua vida. O Senhor esteja abençoando, fortalecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.